domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que comentaram, compartilharam as minhas lições e dizer a vocês que nós estamos dentro de um assunto muito importante lançado pela CPAD, que é batalha espiritual. Nós vamos ver que em todo campo nós temos batalha espiritual e nós precisamos estar pronto para enfrentar esta batalha. E a lição de hoje é a lição número 2. A natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. É uma lição de grande importância, uma lição muito importante. E como a liberdade de pensamento está contida na Constituição Federal de 1988, é considerada como um direito fundamental, eu vou fazer algumas observações aqui sobre as lições da CPAD. Há mais de 40 anos tenho acompanhado as lições da CPAD. Quero parabenizar por muitas lições maravilhosas e edificantes que tivemos. Mas na minha visão é preciso melhorar. Vamos melhorar os conteúdos das lições para facilitar o trabalho do professor e edificar melhor os nossos alunos. Outro ponto de vista é sobre esta aula de hoje. A natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual, muita matéria sem contextualização. No meu ver, faltou objetividade dentro de um assunto tão complexo. Muitos professores trabalham a semana inteira e eles cedem com alegria parte de seu descanso para contribuir na obra de Deus, dando aula de escola dominical. Como professor, às vezes tenho dificuldade de elaborar um plano de aula para esboçar a lição. Às vezes a lição vem com 3 tópicos, outras com 4 tópicos. Para complicar mais ainda, umas lições têm 2, outras têm 3 e outras têm 4 subtópicos. Na minha visão, se padronizasse, ficaria mais fácil para os professores manipular essas lições e também fazer com que a aula ficasse melhor. Eu creio que ficaria melhor para o professor controlar o tempo de exposição da aula. Este é o meu ponto de vista. Gostaria de pedir desculpa aos internautas e até ao comentador desta lição, porque sou um pouco leigo, mas como eu fiz um comentário, também você pode comentar aí embaixo sobre o que estou falando, se você acha certo, se não acha certo, ok, não tem nenhum problema. Mas o que eu penso é que nós precisamos melhorar de maneira que se torne mais compreensível, mais fácil também para o professor. O textual diz o seguinte: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. A verdade prática, a verdade que nós vamos praticar. Os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviço de Deus, enviado para ajudar os que vão herdar a salvação. A introdução: os anjos estão presentes na Bíblia desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. E o número deles é incontável. Eles apareceram a muitas pessoas na história do povo de Deus, trazendo uma missão específica. A presente lição pretende mostrar que eles não são mitos, nem lendas, mas seres reais e continuam atuando na vida da igreja. Os tópicos da lição: expor, explicar, elencar e destacar. O objetivo da primeira parte da lição: expor a identidade dos anjos. 1. Quem são eles? Os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados. Então, meus queridos, nós estamos vendo que, assim como nós fomos criados por Deus, os anjos também foram criados. A palavra anjo chegou à nossa língua pelo latim angelus,
uma transliteração do termo grego angelos, que a Septuaginta empregou para traduzir o hebraico, né, malak, mensageiro, anjo. Na nossa cultura, quando se fala em anjos, todos entendemos o que isso significa. Vem à nossa mente os seres espirituais e sobrenaturais que habitam o céu, mas o termo tem significado mais amplos. Então, muito mais do que aquilo que nós pensamos, o anjo significa para o mundo espiritual. Então eu quero mostrar para vocês aí que nós, fazendo uma pequena introdução aqui, antes de nós entrarmos na lição, para nós entendermos melhor. Então existe o exército de anjos de Deus, como nós estamos vendo. E também existe o exército de Satanás. Por todas as escrituras encontramos várias referências, tanto a anjos como demônios. Assim sendo, aos que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, não há o que se questionar sobre sua existência. É por isso que nesse trimestre a nossa lição fala de batalhas espirituais. É porque existe um exército de anjos de Deus e existe um exército de anjos de Satanás que se guerreia e que aí acaba, por exemplo, o cristão tem que ficar muito atento. Então também quero mostrar para vocês a classificação dos anjos. Nós temos anjos, querubins, serafins e arcanjos. São 4 as classificações dos anjos. A Bíblia dá a entender que os anjos de Deus se acham organizados de forma hierárquica. Isto é, numa forma de graduação e autoridade. Da forma que eu estou mostrando para vocês aqui, anjos, querubins, serafins e arcanjos. Então, eles têm uma hierarquia, né, de autoridade entre os anjos. A organização angelical abrange as várias categorias ou classes de anjos. Uma hierarquia especial de anjos. Falando sobre anjos, o que parece, né, a palavra anjo determina um termo geral relativo ao ser celestial. Quer dizer, todos são anjos. São exércitos como seres alados para nos favorecer. Desde a entrada do pecado no mundo, eles são enviados para dar assistência aos herdeiros da salvação. Mostrando a vocês que não é para nós adorarmos anjos, mas eles estão aí a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E os anjos, eles têm sentimento. Eles se regozijam com a conversão de um pecador. Eles exercem vigilância protetora sobre os crentes. A ideia é de que alguns deles servem de anjos da guarda, de crentes individuais. Essa não tem apoio nas escrituras. Aí nós podemos partir para a idolatria, devemos ter um pouco de cuidado. Os gregos e os romanos. O mundo grego usava anjos para um mensageiro ou embaixador em assuntos humanos. Alguém que fala ou age em nome de quem o enviou. Foi essa palavra usada na Septuaginta para traduzir do hebraico malak. Entre os romanos a ideia não era diferente dos gregos. Então nós vemos aí que o anjo é o mensageiro. Nós vemos que no Antigo Testamento os anjos se comportaram dessa forma. E quando Cristo foi assunto ao céu, os anjos apareceram como mensageiro para os discípulos, para confortar os discípulos. O termo malak na cultura judaica indicava um ser celeste e espiritual, dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Então os anjos, eles pertencem à corte de Javé no céu, onde o louvam e o servem. Então os anjos louvam e servem a Deus e estão a serviço de Deus. Então convém nunca perder de vista que essa palavra se aplica também a mensageiros humanos. O profeta Ageu foi chamado de Malak, o embaixador do Senhor. Independente aí, meus queridos, das ideias e fantasias mitológicas das religiões do mundo, a revelação aceitável no mundo religioso se encontra na Bíblia. Então, para compreendermos, nós precisamos como base a palavra de Deus. O objetivo da segunda parte da lição, 1 a 3, explicar a natureza e o ofício dos anjos.
Natureza. Os anjos são criaturas espirituais e invisíveis aos seres humanos. Eles são sobrenaturais e, como os humanos, possuem natureza racional. Quer dizer, os anjos também, como nós, eles agem pela razão. Então, eles são em grande multidão no céu. A habitação deles é o céu, e eles veem sempre a face do Pai. Quer dizer, os anjos podem contemplar a Deus. Nós, ser humano, não podemos. Por exemplo, neste corpo, qualquer um que ver a Deus, ele morre. Ele será fulminado porque ele não aguenta a presença e o poder do Altíssimo. Só veremos a Deus como Ele é quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Aí vamos ser dado a nós um corpo glorioso, um corpo incorruptível, que fará com que nós podemos estar na presença do Senhor. Então, meus queridos, Deus criou os anjos, dando-lhes personalidades, inteligência e responsabilidade moral. Os anjos possuem algumas características peculiares como o homem. Nem sempre os anjos foram chamados explicitamente de anjos, mas também de santos, poderosos, heróis, vigilantes, filhos de Deus, seres celestiais e estrelas. Então, são vários nomes que antes era dado aos anjos. Eles não possuem corpo físico ou material, mas pode se apresentar na forma humana, como ocorrem as manifestações angelofânicas. Essas aparições ocasionais são bíblicas. Os anjos são assexuados, não se reproduzem, nem estão sujeitos à morte. Quer dizer, os anjos, eles foram criados para viverem eternamente. Os anjos, seres espirituais e incorpóreos, quer dizer, eles não têm corpos. Nós podemos dizer também que os anjos são descritos como espíritos, porque diferente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Eu posso estar falando aqui tudo fechado, e Deus pode enviar o seu anjo, e o seu anjo pode entrar aqui. Eles aparecem e desaparecem. Movimentam-se com uma rapidez imperceptível, sem usar meios naturais. Os corpos espirituais não possuem limitações físicas, por isso a lei da gravidade não exerce qualquer influência ou poder sobre essas coisas espirituais, sobre os anjos que nós estamos estudando. Então, pela falta de gravidade de seus corpos espirituais, os anjos podem locomover-se de um lugar para o outro com extrema rapidez. Por serem superiores à matéria, os anjos podem tomar formas humanas para se fazerem perceptíveis aos sentimentos físicos do homem. Jesus falou lá que muitos, não sabendo, hospedaram um anjo, alimentaram um anjo. Quando ele chega lá no final, que ele diz: olha, tive fome, me deixe que comer. Quantas vezes? Pode ser, pode não ser, é coisa minha. É coisa minha, não é coisa bíblica, é coisa minha. Mas quantas vezes talvez Jesus, em forma de anjo, apareceu para você? Não sabemos que se pudemos ou não ter tido esses encontros. Mas nós sabemos que anjos apareceram no Velho Testamento, no Novo Testamento, e apareceram em forma humana. Então eles tomam a forma que Deus o permite. 2. Ofício. Não é possível descrever todas as atividades dos anjos em tão pouco espaço de tempo. A Bíblia mostra a atuação deles nas diversas esferas do céu e na terra. Então, uma de suas atividades, e a principal delas, é louvar e glorificar a Deus. A Bíblia fala que os anjos louvam. Eles executam obras em favor de homens e mulheres para socorrer e ajudar nas suas dificuldades. E são eles que levam o salvo ao lar eterno. Às vezes, quando eu fico olhando para a história, para o estudo sobre os anjos, eu me volto para a história do rico e Lázaro, que eu fico pensando ali como deve ser triste, agonizante, e assombrosa a morte de um ímpio. Porque naquela passagem, não estou dizendo que acontece assim, é coisa minha, mas verificando a passagem do rico e Lázaro, eu vejo os anjos vindo e levando Lázaro para o seio de Abraão. Mas também vejo uma grande atormentação na partida daquele rico.
Diz que ele morreu e foi para o inferno. Será que os anjos que são demônios também não vêm buscar ali a alma do rico para levar para o Hades? Não sei, é coisa minha, apenas estou fazendo uma colocação. Então, meus queridos, os anjos não podem atestar a salvação pela graça, através da fé. Nós podemos, justamente por eles não terem pecado. A salvação redentora não tem sentido para eles mesmos, embora eles se alegrem pela salvação dos homens. Então, meus queridos, os anjos, eles não têm pecado. Aqueles que pecaram foram condenados para sempre. Mas o homem, nós estamos vivendo em tempo que nós temos a liberdade de escolha. E quando nós escolhemos a salvação, os anjos no céu se alegram e fazem festa. Por exemplo, eles não conhecem a salvação redentora por experiência própria, porque eles não pecaram. Nós pecamos, ficamos destituídos e agora nós necessitamos da graça de Deus. Mas quando nós abraçamos a graça, os anjos no céu se alegram. Seria o mesmo que alguém falar sobre casamento, não tendo experimentado pessoalmente a vida de casado. Seria assim comparado aos anjos. Mas eles conhecem a alegria que traz quando um pecador aceita Jesus como Salvador. A Bíblia nos diz que Deus fez o homem um pouco abaixo dos anjos. Eu gosto de refletir essa história. Meus queridos, nós fomos feitos seres super inteligentes. Os anjos são mais inteligentes do que nós, mas nós também somos muito inteligentes ficando aqui próximo. Jesus Cristo desceu até esse nível para conhecer o que nós vivíamos, para viver como nós vivemos, provar das provações que nós provamos. E a Bíblia diz que em tudo ele foi provado, mas ele não pecou. Nós é que pecamos com facilidade. Entretanto, fala que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Estou batendo nessa tecla. Nós precisamos entender que os anjos de Deus estão ao nosso serviço. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa em redor dos que o temem e os livra. Então nós temos anjos aqui com espada desembainhada para defender os seus servos. Então o homem é inferior aos anjos, mas através da redenção os anjos nos servem. Quer dizer, somos inferiores aos anjos, mas eles prestam serviço para nós. Há mandado do Pai que tem o grande amor, que tem, por exemplo, um carinho especial com aqueles que aceitam o sacrifício do Filho. Então chegaremos até mesmo a julgar os anjos, evidentemente aos que acompanharam Satanás. Então nós, por exemplo, mesmo com esta inferioridade que nós temos, um pouquinho abaixo dos anjos, um dia nós os julgaremos, os anjos, não os anjos que estão a serviço daqueles que aceitam Cristo como Salvador, mas os anjos que pecaram contra Deus. 3. Ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Sua participação já começa antes mesmo do nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, e 6 meses depois do nascimento de Jesus e Maria. Então aí nós vemos a participação dos anjos, né? Os anjos assistiram a Jesus durante todo o seu ministério terreno, na tentação no deserto, na agonia do Getsemane, na sua ressurreição e na sua ascensão ao céu. Quer dizer, os anjos de Deus estavam ali presentes assistindo a Jesus. O objetivo da terceira parte da lição: elencar a ordem hierárquica dos anjos. 1. As hierarquias angelicais. O apóstolo Paulo inclui nessas hierarquias duas duplas de seres: tronos e dominações, e principados e potestades. Então há uma hierarquia, como nós falamos no início. Alguns acham que a primeira dupla seja uma referência às coisas visíveis e as outras duas às coisas invisíveis. Uma tentativa sem sucesso. Então nós temos muita explicação que ela não atinge os seus objetivos. Os tronos estão localizados no céu, mas a literatura pseudoepígrafa dos antigos rabinos tem os tronos como seres celestes. A maioria dos expositores do Novo Testamento reconhece o termo tronos nesse contexto como classificação angelical. Então essa classe de anjos criada por Deus se destaca pela ligação que ele tem com o trono de Deus. Eu até vejo aí que os anjos
são destacados dessa forma por causa da ligação que eles têm com o trono de Deus. Dois serafins e querubins são outras duas categorias de anjos sobre as quais a Bíblia revela algo mais do que as categorias anteriores. O termo serafim significa flamejante, brilhante, refulgente. Então querubins, eles possuem uma posição elevada com o trono de Deus. Nos ensina que eles aguardam o acesso à presença de Deus. É por isso que tronos, na minha visão, eles vêm mais da participação dos trabalhos dos anjos ali, junto ao trono de Deus. Então essa classe de anjos, criado por Deus, se destaca pela ligação que eles têm com o trono de Deus. Nós vamos ver também serafim, são agentes de purificação pelo fogo, né, e localizam acima do trono de Deus. 3, vamos ver arcanjo. Esse termo significa chefe ou líder dos anjos. Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia. Com voz de arcanjo, né, 1 Tessalonicenses 4:16, que fala do regresso de Jesus para buscar a igreja. E depois nós encontramos, né, em Judas, mas o arcanjo Miguel é quando contendia. A palavra arcanjo representa a mais elevada posição na hierarquia angelical. O prefixo arch, do grego arch, sugere tratar-se de um chefe, um príncipe, um primeiro-ministro. Na Bíblia, o único mencionado que nós vemos é Miguel. Não é impossível que existam outros arcanjos e que Gabriel seja um deles. Então os serafins são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Javé e representam a presença e a grandeza e a majestade divina. A palavra no hebraico tem uma raiz saraps, que quer dizer consumir com fogo. Portanto, os serafins são agentes de purificação pelo fogo. E aí, como eu disse, que ele localiza acima do trono de Deus, conforme Isaías 6, 1 e 2, parecem ter um ministério de adoração constante ao Senhor. Abalava o lugar e enchia de fumaça, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os querubins simbolizam a transcendência de Deus, o qual habita entre os querubins. Eles são representados como criaturas aladas colocadas no propiciatório da Arca do Concerto. Qualquer coisa é só você entrar aí na internet e procurar ver esses querubins na Arca do Concerto. O nome Miguel, né, Micael, em hebraico significa quem é semelhante a Deus. E Gabriel significa varão de Deus. As escrituras sagradas revelam existir mais seres no céu, da mesma natureza e com a mesma posição de arcanjos. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja que a expressão um dos primeiros príncipes mostra a existirem outros como Miguel. Quer dizer, existem outros anjos na mesma classificação. O objetivo da quarta parte da lição: destacar a relação de Jesus com os anjos a partir do arcanjo Miguel. A identidade de Miguel. As escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo. O seu nome aparece 5 vezes na Bíblia como príncipes. Arcanjos combatendo contra Satanás e seus anjos. Alguns grupos religiosos ensinam que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Isso não é verdade. Miguel é um anjo, o anjo Miguel, não é Jesus. Esses pensamentos não nos surpreendem, pois um desses grupos é arianista. O que nos chama a atenção é o fato de outros grupos cristãos que afirmam crer na Trindade, confundam o Criador com a criatura. Nós temos que ter muito cuidado. Há pouco tempo nós tínhamos um hino aí que fez grande sucesso, tem anjo voando, tornou-se uma crendice sem anjo. E aí nós vimos na igreja que ficava uma coisa até meio esquisita a expressão daquele hino. Isso, coisa minha, interpretação minha. 2. Uma diferença abissal. Não é verdade que o Senhor Jesus Cristo seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença abissal entre ambos. Jesus é Deus, o Criador e transcendente. Miguel é anjo, portanto criatura e adorador de Cristo. Jesus é adorado até pelos anjos, e isso inclui o próprio Miguel.
No entanto, Miguel, sendo anjo, não pode ser adorado. Ele, quando se ajoelhou, disse: levanta aqui, eu sou o anjo do Senhor. Jesus é o Senhor dos senhores, Miguel é príncipe. Não se deve, portanto, confundir o Criador com a criatura. 3. Serafins e querubins são outras duas categorias de anjos sobre as quais a Bíblia revela algo mais do que as categorias anteriores. Vamos falar agora de serafins e querubins. O termo serafim significa flamejante, brilhante, refulgente, como nós vimos lá no início. Os serafins são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Javé e representam a presença, a grandeza e a majestade divina. Meus queridos, essa lição é muito interessante. É preciso se aprofundar mais um pouco para que nós possamos entender e ver até onde nós chegamos a batalha espiritual entre anjos, né, e demônios, que nós vamos estar vendo no decorrer dessas lições. Peço desculpa aí, às vezes, por meus comentários. Peço desculpa aos queridos internautas. E vamos para a conclusão. Há necessidade de equilíbrio para que os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo, porque a batalha espiritual existe, ninguém deve subestimá-la. Os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é manipulação esotérica. Então, que nós possamos fazer esse discernimento. Meus queridos internautas, agradeço a todos vocês e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.